Bom dia, meus amados graciosos de Jesus. Que bênção estarmos juntos no Graça ao Amanhecer para recebermos hoje a palavra que fortalece a nossa fé. Deus conversa conosco pela natureza, pela Bíblia, pelos acontecimentos da vida e pelo toque do Espírito Santo. Mas isso não é tudo. Precisamos também falar com Ele, abrir o coração, como quem fala a um amigo. Como se a gente estivesse falando frente a frente com o nosso amigo querido. É assim que nós devemos falar com Jesus. E a oração é isso. A oração é abrir o coração a Deus, como se fala com um amigo. Não é porque Ele sabe quem nós somos ou o que nós sentimos que nós não devemos conversar com Ele. Ele sabe, mas Ele quer que nós falemos com Ele. Mas quando oramos, nós nos aproximamos dEle e ficamos prontos para receber o seu amor. A oração não faz Deus descer até nós, mas faz a gente subir até Ele. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele ensinou seus discípulos a orar. Disse para apresentar a Deus suas necessidades de cada dia e entregarem a Ele todas as preocupações. Ouviu? Não é uma ou outra, mas todas as preocupações. E Ele prometeu que Deus ouviria e responderia. Então, creia nisso. Escreva aí nos comentários. Eu creio que Deus me ouve. O próprio Jesus, ele orava muito. Mesmo sendo filho de Deus, ele sentia a necessidade de buscar força no Pai. Ele se colocava diante de Deus como alguém que precisa de ajuda e saía revigorado para enfrentar as tentações e dificuldade. Após cada oração, na presença de Deus, Jesus se levantava revigorado para enfrentar as tentações e dificuldades. Em Hebreus 4:15, a palavra nos familiariza com Jesus. Está escrito: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus está lá no céu, sendo sumo sacerdote nosso, intercedendo por nós. Só que ele se compadece das nossas fraquezas. Às vezes, se você está com vergonha de alguma coisa que você acha que não devia ter feito, que não é legal, às vezes não quer nem levantar o seu rosto para o céu, Jesus nos conhece. Ele sabe das nossas fraquezas, o porquê que nós caímos. Então, levante a cabeça, fala com seu Deus. Ele sabe que nós podemos ser vencedores quando o buscamos, quando cremos nele e entregamos as nossas fraquezas e dificuldades para que ele cuida, que aí nós seremos novas pessoas. Agora pense comigo, se Jesus, o Santo, sentia necessidade de orar a Deus Pai, quanto mais nós precisamos. Jesus viveu nesse mundo sem pecado, mesmo assim tinha necessidade de orar a Deus Pai para ter a presença dele. E nós que somos pecadores, precisamos estar na presença de Deus para resolvermos as situações, sejam elas tristes, sejam elas felizes, sejam de resolver algum assunto muito sério. Nós precisamos estar na presença de Deus. Escreva aí nos comentários: eu vou orar mais a Deus Pai. Vou estar na sua presença. Nosso Pai do céu, Ele tem prazer em derramar bênçãos sobre nós. Ele quer encher nossa vida com seu amor,
como rios que correm em terra seca. Em Isaías, no capítulo 44, verso 3, a palavra traz: derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Você está ouvindo? Deus está ansioso para nos dar bênçãos, para nos abençoar em todos os aspectos da nossa vida, estar ali conosco, mas para isso nós precisamos buscar, precisamos orar, precisamos conversar com Jesus como nosso melhor amigo, como a gente conversa com um amigo, frente a frente. Então, se abrir com Jesus. Mas muitas vezes nós oramos pouco demais. E isso entristece o coração de Deus. Deus quer que a gente converse mais com Ele. Às vezes a gente fica procurando solucionar algum problema, sendo que Deus está aí para nos ouvir. Pode falar com Deus com o olho aberto, pode falar com Deus sentado, deitado. O importante é falar, o importante é conversar com o amigo Jesus. Não deixa de fazer isso. Os anjos, eles gostam de estar diante dele, gostam de estar diante de Deus, se alegram em orar. Mas nós, que tanto precisamos, muitas vezes ficamos sem buscar a sua presença. Por que isso? Vamos à presença de Jesus a cada dia, a cada momento, principalmente ao amanhecer, meus graciosos. Precisamos buscar a Jesus dia a dia ao amanhecer, para que possamos ao longo do dia estar com Ele. Não é só buscar Jesus ali de manhã e falar: fica aqui, Jesus, que eu estou indo trabalhar, estou indo estudar, estou indo resolver alguma coisa, estou aqui nos meus afazeres diários de casa e você pode ficar aqui, Jesus. Não, Jesus vai conosco. Onde nós formos, Jesus vai conosco. Vamos conversando com Jesus, vamos sorrindo com Jesus, vamos, se precisar, chorar com Jesus, chorar nos ombros de Jesus. Ele está conosco o tempo todo. Quem não ora fica mais fraco diante das tentações. O inimigo aproveita para desviar o coração. A oração é a chave que abre os tesouros do céu. Quer ver o que pode acontecer na sua vida? Abrir os tesouros do céu? Ore. Sem a oração, nós ficamos desatentos e sem força para resolver qualquer situação, qualquer problema com a família, no emprego, na escola, na vida pessoal, emocional, mental, espiritual, o que quer que seja. Sem a oração, a gente não tem força. Então, busque a Deus. Escreva aí: Senhor, me dá força para te buscar. Quando oramos, o trono da graça se abre e recebemos poder para vencer. Quer ter poder para vencer nessa área da sua vida que você não está conseguindo? Ore, mas ore com fervor. Ora crendo que você vai conseguir. Converse com Jesus e Ele vai te ajudar. No Evangelho de São Mateus, nós lemos: peça e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Quer mais certeza do que isso? Mateus 7,7, Jesus nos dá essa certeza: se a gente for a Ele, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vai se abrir, mas preciso dar o passo de ir, né? Comente: a minha chave da vitória é a oração. Orou, você está virando a chave da vitória. Deus sempre ouve a oração sincera, mas Ele espera que a gente reconheça nossa necessidade dEle. Ele prometeu dar água viva ao sedento, justiça a quem tem fome espiritual e bênção a quem busca de coração. Lá em Marcos 11:24 está escrito: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Então, devemos orar
com fé que Deus está nos ouvindo e vai nos atender. Isso é fé. Acreditar antes mesmo de ver a resposta. Mas você pode me perguntar: eu orei e não consegui aquilo que eu estava esperando. Mas lembre-se, se o Pai não nos dá exatamente o que pedimos, é porque Ele tem algo melhor preparando para você. Acredite nisso. Acredita e espera no Senhor, porque Ele há de te responder com algo melhor. Deus é sábio demais para errar e amoroso demais para negar o que é bom para os seus filhos. Mas você precisa crer, você precisa acreditar que Deus está com você para te dar o melhor, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Deus vê tudo, então Ele não fará nada para você que não seja para o seu próprio bem. Você acredita nisso? Escreva aí: eu creio na bondade do Senhor, porque o Senhor fará o melhor para você. Então, escreva aí para Deus ver o passo que você está dando. Quando eu peço para você escrever, para você declarar, não é só simplesmente um comentário, é porque nós precisamos dar um passo. E quando nós damos esse passo, Deus está nos observando, os anjos do céu estão observando esse passo. Então, escreva aí: eu creio na bondade do Senhor. A oração é a nossa respiração espiritual. Assim como precisamos de ar para respirar, jogar ar por nossos pulmões, a oração é a nossa respiração espiritual. Quando oramos, nós ficamos melhor espiritualmente. Sem ela, a alma enfraquece. Como você vai ter forças para vencer algo que você muito necessita se você não ora? Sem a oração, você enfraquece. Com ela, andamos em comunhão constante com o céu. Orar a Deus, estamos falando com Ele sempre. Então, estamos em comunhão constante e nada poderá nos atingir. Não devemos apenas pedir, mas também agradecer e louvar a Deus. Às vezes oramos pouco e agradecemos ainda menos. Quando louvamos a Deus, nós ficamos mais próximo dele. Um coração grato é uma vida feliz. Hoje, lembre-se, a oração é o fio que nos conecta ao coração de Deus. Que lindo, né? Que frase linda. Mas não é apenas para ser linda, é para ser verdadeira na sua vida. A oração é o fio que nos conecta ao coração de Deus. É o abraço que nos aproxima do Pai. É o segredo para vencer a ansiedade, a tentação, a tristeza. A oração é o maior privilégio que temos. Guarde isso na sua mente. A oração é o maior privilégio que temos. Use-a, mas use-a muito, muito, muito. Como eu já falei, deitado, levantado, caminhando, esteja sempre conectado com o Pai, sempre conversando com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, e veja a sua vida ser transformada pelo poder de Deus. Você crê nisso? Amém. Amém, graciosos do Senhor. Saiam para esse dia com a vitória garantida, pois você comentou o que acredita. Mas antes, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa receber esta palavra de Jesus.